Olá a todos, eu me chamo Ramon, sou membro do grupo PET Física Unifap e venho hoje dar continuidade nas aulas de cinemática. Dessa vez a gente vai falar de movimento circular, tá? Transmissão de movimento. Vamos resolver duas questões interessantes, então vamos nessa. Pessoal, Enem 2013. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questões de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Ok? Então aqui está a ilustração e temos a montagem P e a montagem Q. Olha só. Temos polia 1, polia 2, polia 3. Polia 1, polia 2, polia 3. Certo? Na montagem P, a polia 1 está ligada através de uma correia com a polia 2. E na montagem Q, a polia 1 está ligada à polia 3 através de uma correia também. Então, por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Então vamos às alternativas. Letra A, montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Letra B, montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais, e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Letra C, montagem P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Letra D, montagem P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. E por fim, letra E, montagem Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Ok? Olha só, pessoal. Então, para que a velocidade linear seja a menor possível, precisamos obrigatoriamente que a polia ligada à serra tenha uma menor frequência de rotação possível, correto? Então olha só, vamos dar uma revisada aqui no assunto de transmissão de movimento. Olha só, nós temos duas polias e estas polias estão ligadas entre si através de uma correia, correto? Essa correia está se movendo e fazendo as duas polias girarem. A polia A gira com uma velocidade angular A e a polia B gira com uma velocidade angular B, correto? Ok, certo? Uma informação importante que a gente precisa ter a priori é que a velocidade linear em qualquer ponto dessa correia e em pontos periféricos dessas duas polias tem que ser sempre a mesma, não pode mudar. Por quê? Porque caso a velocidade linear em um ponto aqui dessa parte superior seja diferente da velocidade linear em um ponto aqui dessa parte inferior, em algum momento essa serra vai arrebentar, porque ela vai se deformar, correto? Isso não vai ser bom para a gente. Então a gente precisa adotar que a velocidade linear em qualquer ponto dessa correia tem que ser a mesma. Com isso, olha só, a velocidade linear em qualquer ponto da correia é sempre a mesma. Então, a velocidade linear da polia A tem que ser igual à velocidade linear da polia B, claro. Olha só, mas a velocidade linear no movimento circular é definida como a velocidade angular vezes o raio. Então, aplicando esta definição a esta, nós temos a seguinte expressão: a velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A tem que ser igual ao raio de B vezes a velocidade angular de B. Olha só, a velocidade angular também é conhecida como 2π vezes a frequência no movimento circular. Então a gente aplica esta fórmula aqui e a gente tem a seguinte expressão: 2π vezes a frequência de rotação da polia A vezes o raio da polia A tem que ser igual a 2π
vezes a frequência de rotação da polia B vezes o raio da polia B. Olha só, temos 2π dos dois lados da igualdade, correto? Então a gente pode tranquilamente simplificar. E a gente chega na seguinte expressão, que nos dá uma informação muito interessante de proporcionalidade. Perceba que quanto maior for o raio da polia A, olha só, quanto maior for o raio da polia A em relação ao raio da polia B, correto? Olha só, quanto maior for o raio da polia A em relação ao raio da polia B, maior vai ser a frequência de rotação da polia B. Tudo bem? E então, da mesma forma, perceba que quanto menor for o raio da polia B em relação ao raio da polia A, menor vai ser a frequência de rotação da polia A. Correto? Então, com essas informações, a gente já consegue discutir a solução da questão. Correto? Perceba que, no caso, quem tem a maior velocidade angular aqui nesta figura é a polia B, porque a frequência de rotação é bem maior, correto? Então, pessoal, voltando para a questão, nós temos aqui a montagem P, onde nós temos aqui a polia 1, que é ligada ao motor, que está conectada à polia 2 através de uma correia. Olha, veja que a polia 2 está embutida na polia 3, portanto, a polia 3 sempre vai girar com a mesma frequência da polia 2, certo? Agora vamos observar a montagem Q. Olha só, na montagem Q nós temos a polia 1, que é o motor, ligada através de uma correia na polia 3, certo? Então, a polia 2 vai girar sempre com a mesma frequência de rotação da polia 3. Então, a melhor opção para que essa serra gire com uma velocidade linear menor é a montagem Q, pois o raio da polia 3 é consideravelmente maior do que o raio da polia 2, que por sua vez vai girar com uma frequência muito menor do que se estivesse ligado na polia 2. Tudo bem? Então a resposta correta é a letra A, que diz que a montagem é a montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Então, pessoal, aqui nessa próxima questão, o Enem ela nos pede o seguinte aqui, ó. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é igual a 3. Ou seja, ela está pedindo qual é a distância que a bicicleta percorreu ao dar uma pedalada nessa bicicleta aqui, certo? Pessoal, vamos considerar A, B e C a coroa, a catraca e a roda da bicicleta, respectivamente. Então, pessoal, como a coroa está ligada à catraca através de uma corrente, nós podemos dizer tranquilamente que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, certo? Então, a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. A velocidade linear é definida como a velocidade angular vezes o raio, portanto, a velocidade angular de A vezes o raio de A tem que ser igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. A velocidade angular é definida como 2π vezes a frequência, então a gente só aplica essa definição de velocidade angular aqui, ok? Temos 2π dos dois lados da igualdade, podemos tranquilamente simplificar. E chegamos a esta expressão aqui, olha. A frequência de A vezes o raio de A tem que ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Mas o raio de A é quanto? É 15 centímetros. Porque a questão nos fala que o diâmetro da coroa é 30 centímetros, portanto o seu raio é 15.
A mesma coisa aqui, olha. O diâmetro da catraca é 10 centímetros, portanto o seu raio é 5. Ok, nós podemos simplificar aqui também. Então a gente chega a essa expressão aqui, olha, que nos fala que a frequência de rotação de B é 3 vezes maior do que a frequência de rotação de A. O que isso significa? Que para uma volta de A, temos 3 voltas de B. Ou seja, quando o ciclista vai lá e dá uma pedalada completa na coroa, a catraca gira 3 vezes, correto? Então, como a catraca está embutida na roda da bicicleta, a gente também constata que a frequência de rotação da bicicleta tem que ser igual à frequência de rotação, que a frequência de rotação da roda da bicicleta é igual à frequência de rotação da catraca, correto? E aí a questão nos fala que o comprimento de um círculo, né, é igual a 2π vezes o raio para uma volta. Então, para a gente achar a distância total que a bicicleta percorreu ao ciclista dar uma pedalada, é só a gente multiplicar essa expressão por 3. Então a gente tem que a distância total é igual a 2π vezes o raio da roda vezes 3. Então, só aplicando os valores, olha só, 2 vezes π, que a questão nos disse que era igual a 3, vezes o raio da roda, 40 centímetros, vezes 3, olha, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 40, 720. Então, aqui nós já temos a resposta, mas está em centímetros. A questão nos pede em metros. Para a gente converter para metros, a gente só precisa dividir essa expressão por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que andar 2 casas decimais à esquerda. Portanto, a distância em metros é igual a 7,2, certo? Portanto, a alternativa correta desta questão é a letra C. Pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.